Muito bem, aí o Marcos Antônio, pai, lindo, maravilhoso. Já estou aqui com o Luiz Corde, na linha, conectado com a gente, direto de São Paulo. Aqui o Luiz Corde. Muito boa noite, a paz do Senhor, Luiz. A paz do Senhor Jesus para você, estou em França, e a todos os ouvintes que estão ouvindo o programa Expressão da Verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe todos vocês, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou em França, eu vou diretamente para a oração. Depois nós voltamos a conversar. Muito bem, eu vou trazer para vocês já um número de série que eu estou sempre repetindo, mais uma vez hoje. É o Salmos 67, que diz: o reino de Deus abrange a toda a terra. Pelo menos nós estamos tentando. Estou fazendo a minha parte, né? Vamos para a oração. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Aleluia. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra te ouvirão, andarão no teu amor e no teu temor. Amém. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que já se arrependeu. Como o Senhor disse, se o teu irmão pecar contra ti, pedir perdão, perdoa, então será perdoado. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, é o poder, honra e glória para todo sempre. Amém e amém. Eu quero trazer para vocês, aliás, eu quero falar para vocês referente à nossa pregação. A nossa pregação, quer dizer, não é que a gente, de repente, achou de querer pregar a palavra de Deus. Todos nós, quando nós conhecemos a palavra de Deus, Deus ele indica aquilo que nós devemos ser. Ele revela para nós aquilo que nós podemos ser e trabalhar no seu reino. A minha parte, o que me coube foi exatamente a pregar a palavra de Deus. Então, eu digo exatamente o que o Paulo falou. Ele diz assim: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é posto essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Oh, glórias a Deus! Então, quer dizer, o Paulo fala aquilo que, na verdade, foi posto como obrigação dele pregar o evangelho. E para todo aquele que Deus chamou. E aí daquele que não atendeu o chamado do Senhor. Então, o Senhor Deus, ele não me chamou para abrir igreja. Ele me chamou para anunciar a palavra de Deus. Então, nós temos muitos meios de comunicação hoje para a gente anunciar a palavra de Deus, além de sair de porta em porta, de casa em casa, nós temos o meio de comunicação. Então, diz assim, eu li aos Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Mas eu vou voltar para o versículo 11. Diz assim:
se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que se vos recolha as carnais. Aqui Paulo está falando referente às pessoas que parou tudo para pregar o evangelho. Então, se nós vos anunciamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais, quer dizer, seria a contribuição para que o evangelho dê continuação. Então, versículo 12, se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas por que não mais justamente nós? Aí diz Paulo, mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Quer dizer, nós não saímos por aí pedindo as coisas das pessoas, pedindo tudo que eles têm. Quer dizer, as pessoas dão de boa vontade. Quer dizer, não vamos forçar ninguém a contribuir com o evangelho. Mas o Paulo diz assim, olha, diz assim, por que não nós, mas justamente nós, mas nós não usamos desse direito, que é um direito que Deus dá. Antes suportamos tudo para não pôr impedimento algum ao evangelho de Cristo. Aí diz versículo 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, come do que é sagrado, come do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim também ordenou também o Senhor, os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas veja bem, viver do evangelho, comer e beber do evangelho. O Senhor Jesus disse, não levem com vocês nem um alforje, quer dizer, uma capa a mais, uma arca a mais, porque aonde vocês chegar, vocês vão comer e vão beber do que vos der. Então, mas ele disse, não ajunte tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome. Ajunte com Deus. Fazendo o quê? Fazendo a obra que ele mandou fazer. Dá de graça ao que de graça recebeste, né? Quer dizer, você vai recebendo, vai distribuindo. Então, Paulo assim fazia. Então, Paulo diz assim, se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pôr impedimento algum ao evangelho de Cristo. Ou não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, come do que é sagrado, quer dizer, come daquilo que está no altar, no templo, e o que de contínuos estão junto ao altar, também participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas ele replicou, versículo 15, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim faça comigo, que ninguém vai me imitar, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, mas me é imposto essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Glórias a Deus, aleluia. Então, essa é a razão que eu, Luiz Corde, anunciamos o evangelho. Quer dizer, eu não fui chamado para fazer uma outra coisa, a não ser anunciar a verdade, pregar a verdade. E ai de mim se não pregar a verdade. Quer dizer, a verdade não é minha, a verdade é de Deus, a verdade é de Jesus.
Então, quando eu abro a palavra de Deus, não é eu falando, é Deus falando com vocês. Então, o Senhor Jesus disse assim, aí ele diz assim, no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 5, ele nos diz assim, no versículo 20, de sorte que somos embaixadores da paz de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Isso com um propósito. Para quê? Para que nele fizéssemos, ou fôssemos feito justiça de Deus. Então ele levantou um povo para ser reto, um povo para ser verdadeiro, um povo que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, para desta forma ele implantar a justiça de Deus. É por isso que Jesus disse, se vós estiver em mim, primeiro ele falou, perguntado por Judas, Senhor, de onde vens que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Está em João capítulo 14, versículo 22 e 23. Jesus respondeu, se alguém me ama, se alguém der ouvido à minha palavra, meu Pai amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Então, aí está. No versículo 7 do capítulo 15 de João, diz assim, se vós estiver em mim, primeiro 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara seca. Quer dizer, se alguém não obedecer o meu evangelho, será lançado fora. Então ele está sem vida. Como uma vara seca, sentada na videira, assim secará. E os colhe e lança no fogo. Mas se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, e será feito. Tudo o que pediu o Pai, em meu nome, eu o farei. Mas aí, temos que ter muito cuidado, porque as pessoas já vão pedir logo a riqueza, já pedem logo dinheiro. E ele dá, ele garante a palavra dele. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. Tudo que pediu o Pai em meu nome, eu farei. Pode até dizer para este monte, sai daqui, passa para acolá, crê somente se fará e será feito. Mas você tem que ver que você foi chamado para ser justiça. Então, a justiça não pode se vincular com riqueza, porque nas riquezas está toda a podridão. Como ele diz em 1 Timóteo, capítulo 6, ele diz assim, versículo 9, mas se alguém quiser ser ricos, olha só, pedir o que quiser será dado, mas se alguém quiser ser rico, então cai em tentação e em laço, porque o capeta já prepara logo uma armadilha para você se enveredar na riqueza. Então, mas se alguém quer ser rico, cai em laço e em tentações e em muitas concupiscências nocivas que submergem os homens à perdição e à ruína. Porque o amor do dinheiro, o apego pelo dinheiro, é a raiz de toda a espécie de males. Ou seja, o dinheiro está vinculado com tudo quanto é de maldade, com todo o pecado, com toda a iniquidade. E se você é santo, você tem que cortar este vínculo. Não pode estar vinculado. Não ficar nessa. O importante é trazer o dízimo e as ofertas à casa do tesouro. Não importa de onde está vindo o dízimo, não importa de onde vem o dinheiro. O importante é trazer o dinheiro. Então ele diz assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências que submergem os homens à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Aí, versículo 11. E dessa cobiça, alguns se desviam da fé, por essa ganância, mas se transpassarão a si mesmo
com muitas dores. Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aleluia! Glórias a Deus e glórias a Deus. Aleluia! A paz do Senhor Jesus a todos vocês. E vamos falar com Tony França. Tony França. A paz. Oi não, Tony. Oi, Tony. Pode falar. Olha, eu quero só agradecer aqui a audiência maravilhosa em todo o Brasil. Um abraço para o pessoal lá de Ferraz de Vasconcelos, Luiz. Um abraço para todos vocês de Vasconcelos, que todos vocês que estão aqui em São Paulo, que estão ouvindo. Eu ouvi você falar de São Bernardo, aí de Itacoaquecetuba. Um abraço para todos vocês. Que Deus possa ouvir a oração de vocês. Coloca um anjo ao redor de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Para ouvir as orações. Ô Luiz, um ouvinte seu que gosta muito do seu programa, Joaquim Conrado, vai vir com de mandar um beijo para ele, Luiz. Joaquim Conrado. É lá no Canto Fábio da Praia, aqui no interior de Ueira. Então, meu abraço aí para Joaquim Conrado e toda a sua família. Que Deus possa estar ouvindo a sua oração. Muito obrigado por você estar ouvindo e estar sempre ouvindo e participando. Que Deus abençoe vocês, fortaleça você na sua fé. Que não pegue o programa show por nada, Luiz. Eu agradeço. É o seguinte, hoje nós vamos realizar o sorteio da Bíblia Sagrada, que já está com os 3 sábados que a gente não fez o sorteio. Hoje nós temos a chance, já tem bastante ligações aqui acumulada, né? E com as que hoje, no finalzinho do programa, vamos fazer o sorteio. É isso aí. Assim, você já pode até estar preparando aí, antes de eu começar a segunda parte do programa, já prepare aí. Já pode até estar sorteando, que assim a pessoa pode sortear, pode estar participando, né? Pode estar ligando e dando um alô. Vamos colocar as ligações de hoje, aqui na caixinha aqui. Ok. Então, a gente volta daqui a pouco com a continuação da segunda parte do programa Expressão da Verdade. Deus abençoe todos vocês e voltamos daqui a pouco.